Bora lá, meu povo, faltando aí pouquíssimas horas, acho que não faltam nem 8 horas aí para começar o jogo. Vamos aqui para esse para esse aquecimento, até porque daqui a pouco não teremos mais condições etílicas de produzir conteúdo que preste. Então a gente traz aqui nesse aquecimento as notícias do jogão de bola de hoje entre Ceará e Flamengo. Começando pelo mais básico, né? Para quem não conseguiu, como eu, os ingressos, porque já estavam esgotados. Ceará e Flamengo, onde assistir ao vivo horário. Essa parte de escalações aqui eu vou dedicar para outra notícia que tem lá falando sobre a força máxima, né, com que o Ceará entra hoje. Também o desfalque, a arbitragem, as informações é para a 18ª rodada. Falta só essa e a outra para virar o turno, pessoal. Então o jogo vai, cada hora que chega, cada momento que chega mais perto, vai ganhando mais importância. Segue a notícia. Ceará e Flamengo se enfrentam nesse domingo, às 8h30 de Brasília, na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ter exibição, né? Não vou fazer propaganda, que eu não sou doido. Para quem quiser aí assistir barzinho e tal, em casa, como vai ser meu caso, vai ter na televisão, vai ter no YouTube, vai ter em todo canto. É só procurar, que a gente sabe que é fácil de achar. Com os ingressos esgotados, o Ceará chega para o confronto após a vitória de virada contra o Cruzeiro, jogaço domingo passado no Mineirão, na 17ª rodada. O placar positivo trouxe confiança para a equipe de Léo Condé, que estava há 3 jogos sem vencer. Realmente foi aquelas vitórias que, assim, na minha opinião, que dá uma segurada no negócio. Essa também foi a primeira vitória da equipe jogando fora de casa na competição. Um dia eu não vou ver o Ceará jogando bem fora de casa e ganhando mais do que geralmente ele ganha. Contra o Flamengo, vai contar com um bom aproveitamento jogando em solo cearense, Deus queira. O Flamengo vem de derrota para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e terá de reverter o resultado no meio da semana. Ou seja, para quem acredita nessas coisas, né, essa questão de o cara vai priorizar uma competição, já que na outra ele tá bem, cara, eu até entraria nessa vibe aqui, nessa onda, nessa pegadinha aqui de imprensa, se confirmasse que o Flamengo vai vir todo reserva, sub-12, entendeu? Time misto, quebrado para cá. Mas eu acho que não vai ser isso aí. Até porque domingo para quarta, com a logística que tem, não sei se justifica o cara deixar o pessoal lá para jogar no Rio contra o Atlético, né? Eu acho que vai para Minas Gerais, não salvo engano. Não sei se é o segundo. Acho que é o segundo jogo aí em Minas Gerais, né? Eu não sei como é que tá nessa situação aí de planejamento do Flamengo, mas eu não confiaria nisso. Eu não entraria nessa achando que vai vir reserva para cá não, né? Enquanto isso, tenta manter a liderança do Brasileirão e pode emplacar a 4ª vitória seguida na competição. Eu acho, até por conta da situação do Flamengo, isso aqui vai pesar mais, que é não dar chance para o Cruzeiro retomar a liderança. Mas isso aí são níveis futebolísticos que eu ainda não atingi. A última derrota foi contra o Santos na 14ª rodada. Felipe Luiz trata o Brasileirão como prioridade, eu não falei? E utilizará força máxima. Meu amigo, eu tô falando, vai cair nessa pegadinha de imprensa lá do Sul, não, Sudeste não. Pessoal, quem é que tá fora, né? Vou saber quem é que tá fora aqui no caso do jogo, né? Pendurado, a gente já viu o Bruno, William Machado, Fabiano Souza, Diguinho Ailon, Galeano pelo Ceará. O Luiz Otávio tá se recuperando. Do Flamengo, quem tá pendurado, né? Cartão amarelo, Alan, Jorginho, Léo Pereira e Pulgar. Mas do que tá fora, né, pessoal, que não vai jogar, já foi confirmado aqui, ó. Pulgar não joga, Danilo, Michael, Cebolinha, Luiz Araújo, Matheus Cunha, Pedro e Wallace. O pessoal tá suspenso aí, não joga pelo Flamengo então. Bora lá para um aspecto importante que o pessoal gosta de ver, a questão da arbitragem. O árbitro é o Rodrigo José Pereira de Lima. O trio é de Pernambuco, pelo menos ele é de Pernambuco, né? O assistente 1 é de São Paulo, a Neuza Inês Bach. Assistente 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior. O VAR, Hilbert Estevam da Silva. E o 4º árbitro da Federação do Rio Grande do Norte, Tarcísio Flores da Silva. Bora seguir para não ficar muito comprido. Uma notícia aqui agora para focar só na questão do Ceará, que é essa aqui que eu encontrei. Ó. Escalação com força máxima, é a nossa máxima, né? O Ceará recebe o Flamengo, a equipe se enfrenta hoje. O Ceará vai enfrentar o Flamengo hoje no Castelão, né? Para esse confronto, o técnico Léo Condé não deve ir a campo com um time diferente do que enfrentou o Cruzeiro, tá certíssimo. É isso que não pode ter, tem que manter mesmo aí uma pegada. O Ceará terá 7 jogadores pendurados, isso me preocupa, isso realmente é um negócio, questão séria por causa de cartão amarelo, sabe o que é?
sendo 6 deles titulares. Vamos lá para quem os pendurados, como já citei antes. O Bruno Ferreira, o William Machado, Fabiano Souza, Dieguinho, Galeano e Pedro Henrique. E além deles também o Ailon, que não está na titularidade, está no banco, mas também está pendurado. Então bora lá então, para aquilo que importa para a gente mesmo, que é o time que a gente vai ter lá, né? A provável escalação que é que está sendo mantida, então não tem muito mistério, não tem muito o que inventar, a não ser caso aconteça alguma coisa aí pré-partida que afaste alguém. Mas é a de sempre. Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Vitor, William Machado e Matheus Bahia. Aí lá no meio vai Richardson, Dieguinho e Lourenço. Vamos lá. Na frente, Pedro Henrique, Galeano e Pedro Raul, né, senhores? É o que temos de melhor para hoje. Em relação ao departamento médico, né? Só tem lá o Luiz Otávio, tá, faz condicionamento físico, né? Então, o jogo de hoje é essa aí, provável escalação do Ceará. Vamos ver agora aqui, ó, notícia, aquelas coisas que falta pauta, né? Então o pessoal coloca, mas é um dado interessante aqui, ó. O Condé e o Felipe Luiz, confronto inédito entre técnicos ocorre em Ceará e Flamengo. Claro que o Felipe Luiz tem bem menos tempo de técnico, né? Então a maioria dos confrontos dele aí, muitas vezes vai ser inédito. Então, mas é mais para pegar a pessoa mesmo. O Ceará enfrenta o Flamengo hoje. E quando as equipes é sempre um momento importante. Realmente é um jogão, viu? O jogo vai marcar o confronto inédito entre os técnicos Léo Condé e Felipe Luiz. Anunciado em dia 27 de junho de 2024, o técnico do mineiro Léo Condé tem um aproveitamento de 58,6% no comando do Ceará. Segundo aí as estatísticas, né? São 62 jogos, 33 vitórias. O treinador é o terceiro técnico mais longevo na Série A. Só perde o Abel Ferreira do Palmeiras e do Rogério Ceni. O rapaz tá bem, viu? Rapaz, o Condé tá se mantendo aí, espero que fique. Eu tinha medo, eu confesso, quem me acompanha sabe que eu tinha medo que o Léo Condé, em alguns jogos do Ceará, ele não aguentasse a pressão que é essa por resultados, né, da Série A terminar. Do lado do Flamengo, o Felipe Luiz tem uma carreira, né, tá crescendo, começando agora. Fez das categorias de base do Flamengo, o treinador conquistou seu espaço no profissional. Apresentado no primeiro dia de outubro de 2024. Já tá com menos de um ano aí, né, Felipe? Soma 56 jogos, sendo 37 vitórias. Mandante no confronto, o Ceará vai receber o rubro-negro após uma vitória gigantesca. Como disse Léo Condé contra o Cruzeiro. O alvinegro tinha 3 derrotas consecutivas e a sequência foi quebrada com o triunfo em Minas Gerais. Confiante, o Ceará vai enfrentar o Flamengo querendo mais uma vitória. É hoje, negado, é hoje. Hoje vai dar certo. Por outro lado, o Fla chega para o jogo com uma sequência invicta de 3 jogos. Líder do Brasileirão e confiante. O Flamengo tem 36 pontos conquistados em 16 jogos. A equipe ainda tem se esforçado na Série A com peças importantes conhecidas como Emerson Royal, Saul e Samuel Lino. Então, esse confronto aí, pelo menos dos técnicos, hoje, para a gente, é inédito. E agora uma coisa que o pessoal tem pedido muito, não é meu forte, todo mundo sabe, eu não gosto desse negócio aí, não sei nada de matemática, das estatísticas, mas o pessoal pede, que é mais para saber o seguinte, questão de dica, palpite, esse é para o pessoal que aposta, eu acho. O pessoal que quer ganhar dinheiro nesse negócio aí de bet, eu acho que faz muito isso. Mas tem também aqui, além desse mercado paralelo aí, né? Parada de grana e de dinheiro, também tem isso aqui. Ceará e Flamengo, dicas, palpites e chances no Brasileirão. Isso aí deve influenciar alguém, o pessoal ficar vendo, né? Ligado para ver, para apostar, para ganhar uma grana. Aí os dados que o pessoal traz aqui são dessas estatísticas aqui. Então, a partir de agora, vamos contar que é a parte de exatas aqui do pré-jogo. O Ceará tem a menor posse de bola do campeonato, 44,2%. Isso aqui me preocupa porque a gente vê mesmo o Ceará muito sem a bola, mas aqui tá os números, né? Enquanto isso, o Flamengo tem a maior, 59,4%. Rapaz, eu acho difícil ganhar jogo sem a bola, mas acontece, né? Ainda que o Flamengo tenha perdido em casa o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, e a partida de volta seja na próxima quarta-feira, é de se esperar a força máxima contra o Ceará. Eu tô avisando, não confiem nessa de Copa do Brasil, não. Porque o Brasileirão é declaradamente prioridade no clube com a Libertadores, né? Então, aparentemente é mais fácil chegar na Libertadores com o Brasileirão que a Copa do Brasil. Embora tenha tirado o Cruzeiro da liderança a vencer por 2-1 em Belo Horizonte, não é de se esperar que o Ceará repita a dose contra o novo líder. Exatamente o que eu falei, exatamente, tá certíssimo. Mas também não era no domingo passado. A vitória em Minas Gerais alçou a equipe cearense à 9ª colocação. Mas a história mostra o predomínio do Flamengo, mesmo quando visitante nesse confronto. Foram 7 jogos e uma única vitória do Ceará em 2020.
com 3 empates e 3 vitórias. O Flamengo, que no entanto não conquista os 3 pontos da partida desde 2019 como visitante. Bora lá, aqui as probabilidades aí, ó. Ceará e Flamengo. Probabilidade de cada resultado nessa rodada. O Ceará, 38%. Rapaz, isso aqui tá esquisito isso aqui, mas vamos lá, né? O empate, 33%. E o Flamengo, 30%. Rapaz, isso aqui tá... Quem fez essa pesquisa aqui foi o pessoal da torcida aí, da gente, não foi não? Nos últimos 6 resultados na temporada, né? Nos últimos 6 resultados tá meio feio, porque Vitória, Ceará ganhou 2, empatou 1, perdeu 3. Fez 3 gols, levou 5, né? O saldo de gols contra 2, a favor 4. Faz aqueles jogos fora isso aqui, eu não entendo isso aqui direito não. E o aproveitamento do Flamengo tá maior aí, ó. 67% do Flamengo. É 4 vitórias, nenhum empate, 2 derrotas. Empatar pouco também ajuda muito. Esses 2 pontinhos às vezes dói, meu amigo. Dói lá no final das contas, o cara empatar 3 é igual a perder 2. Aproveitamento agora como mandante. Vamos lá, né? Desempenho agora do bimestre. Vamos lá. Ceará, 20%, né? A favor do 0. Deixa eu ver aqui, 18 aéreos. Cara, isso aqui eu não vou nem focar porque eu não tô nem entendendo que isso aqui tá direito. Mas basicamente é o seguinte: a questão dos aproveitamentos do Ceará como mandante ganha, né? O Ceará às vezes ganha aqui, mas começou a perder também, como tivemos jogos lá no Mirassol e do Corinthians. Então isso aí atrapalha um pouco quando vai fazendo lá no finalzinho lá, aqueles joguinhos finais, que o cara pode usar o fator casa como desequilibrador, atrapalha. A notícia continua aqui mostrando os dados. O indicador simbólico das diferenças entre as duas equipes é a eficiência nas finalizações de fora da área. O Ceará fez 78 conclusões de longe e o Flamengo 82. Não é muita coisa diferente, né? São marcas similares. Só que o Flamengo conseguiu 7 gols de fora da área. Então dá 1 a cada 11 tentativas. O Flamengo chuta 11, na 12 é gol. Enquanto o Ceará fez um gol em 78 tentativas, ou seja, tá complicado aí. A gente realmente não tem, eu não vejo, não sei se vocês veem aí, um chutador aí, como a gente teve já no passado, acho que o Pio talvez, né, assim, tem aquelas porradonas assim, tal de longe. O próprio Lourenço chegou uma época aí a fazer dar aquela emoçãozinha da gente aí nas faltas, mas eu não vejo mais o Ceará. Inclusive, não apenas com isso, mas também com algumas jogadas ensaiadas, umas bolas na área. Eu acho muita coisa assim, né? Faz parte. O Ceará está com a 13ª performance jogando em casa. 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Não gostei, 3 derrotas acho que tá até demais, mas faz parte, né? 54%. Com o 4º pior ataque. E isso aqui é ruim. Isso aqui a gente tem que atribuir. O ataque parou de fazer gol. E a gente está vendo aí que ultimamente o Galeano tem salvado muita gente aí. Contra o Fortaleza, agora contra o Cruzeiro. É o 4º pior ataque, 8 gols, uma média de 1. E a 6ª melhor defesa caseira. 6 gols sofridos. Dá quase 1 por jogo. Não sofreu gols em 8 jogos. Isso é bom. Não sofreu 3 gols, melhor, desculpa aí. Não sofreu 3 gols em 8 jogos, né? É o 9º desempenho defensivo. O Flamengo vai começar a rodada com o 2º melhor desempenho de visitante. 4 vitórias, o Flamengo joga fora. Coisa vai jogando no Maracanã, não quer nem saber, vai pra cima. 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Com o 2º ataque forasteiro, 9 gols marcados. Dá mais de 1 gol por jogo. E a 3ª melhor defesa, 5 gols sofridos só. Aí, meu amigo, aí isso aqui pesa. No final das contas pesa. Não sofreu gol em 3 dos 7 jogos fora. É o 3º melhor desempenho como visitante, né? O ataque do Flamengo vem aumentando a influência nas jogadas aéreas. Toma cuidado também. Cara, não precisa, né? É só ver como é que tá jogando o outro time. Isso aí eu tenho um departamento todinho pra ver esse negócio. Essa parte aqui, como é mais técnica, todo mundo pode ver aí no melhor site que achar melhor, naquele SoftScore. Os próprios, acho que site de aposta, se eu não me engano, tem uns que tem, né? Eu vou falar, eu nunca entrei nesse site, eu não sei mesmo, não entendo nada disso, admito, mas tem essas estatísticas bem melhores. O que eu queria ver com a gente aqui mais detalhadamente são os detalhes aqui de basicão do basicão, que é a tabela, né? Vamos analisar aqui o melhor cenário, melhor pior, pior melhor. O que pode acontecer hoje com o Ceará? Já começou a rodada ontem, né? Então, o Ceará hoje já
Tá aparecendo aqui em 10º, porque o São Paulo tem um jogo a mais, né? E tá aparecendo agora aqui com 22 pontos acima do Ceará, mas tem um jogo a mais. Então o Ceará, com 16 jogos, né? Pode chegar até 24, não é isso? O Ceará pode chegar até 24, passa o Fluminense, mas o Fluminense também tem 16 jogos. Então, o Fluminense jogou ontem, ganhou do Grêmio, salvo engano, acho que o Fluminense ganhou do Grêmio ontem. Mas o Ceará no máximo hoje, né? Vamos pensar agora o melhor dos melhores cenários. Vitória do Ceará. O Ceará vai chegar a 24 pontos. Vai chegar no máximo a 8º, mas ainda vai contar com um jogo a menos aí do Fluminense. Então, chegar ao 8º, 9º é essa melhor situação do Ceará. O Ceará não vai passar para mais do que isso. Até porque o próximo time na tabela, o Botafogo, está com 26 já. O Ceará vai chegar no máximo 24. Mas vitória é se manter nessa faixa da tabela que é mais importa pra gente. Flamengo é o primeiro, tá com um jogo a menos que o Cruzeiro, 2 pontos a mais, então pior cenário pro Flamengo é ser ultrapassado pelo Cruzeiro, mas ainda tem 2 jogos. Então, o Flamengo muita chance ainda de continuar dando a liderança, até porque o Cruzeiro joga hoje com o Botafogo às 4 horas. Então, o Flamengo tá muito cômodo da situação, dá pra perder, pode empatar, mas, né, Deus queira que perca hoje pro Ceará, porque o Ceará, se mantiver esse ritmozinho aqui, eu tenho certeza, pessoal, o Ceará vai jogar com o Palmeiras nessa última rodada aí do primeiro turno, numa situação bem tranquila para virar, para pensar, para ver essas questões aí de contratação, essas coisas tudo aí que afeta a gente aí, que vai no final do ano aí, no final da temporada na Série A, dizer realmente se o trabalho foi bem feito, se foram cumpridos, digamos assim, os objetivos do time. Na situação do Ceará hoje, quem tá logo atrás do Ceará, tá tudo empatado aqui com ponto e jogo e tudo mais, é o Inter. O Inter joga com São Paulo hoje, depois do Ceará. Então o Inter já vai chegar sabendo o resultado do jogo do Ceará. Então é mais do que importante o Ceará ganhar, abrir esses pontos aqui, porque o Inter tá, eu acho que a diferença é saldo de gols, salvo engano, né? Então o Ceará dando chance aí, um empate e tudo mais, pode ser ultrapassado pelo Inter, e o mais sintomático para nós enquanto torcida do Ceará. O Corinthians vai pegar o Fortaleza 4 horas. Não é desejando mal aqui, não, já desejando, né? Mas considerando que o Corinthians meta uma lapada no Fortaleza, até porque o jogo vai ser lá em Itaquera, o Corinthians vai a 24 pontos. Vai a 24 pontos, pode passar o Ceará, se o Ceará empatar 22, né? Se o Corinthians empatar, passa do Ceará com 22, o Ceará empatar também, aí vai ficar questão de saldo de gols, eu não sei como é que vai ficar. Ou seja, a pressão do pessoal que está atrás do Ceará aqui com 21, 20 pontos, o próprio Atlético Mineiro que joga hoje no mesmo horário do Ceará, está com 20 pontos, ou seja, o Ceará está com 21, o Atlético empatando já pressiona o Ceará. Eu estou falando assim, caso, né, eu vou voltar agora para o pior cenário. O Ceará empatando com o Flamengo indo para 22. O Atlético Mineiro vai a 23, ou seja, o Ceará pode muito bem ficar ainda aí com 24 rodadas, vai perder por questão de saldo de gols, né? Mas empata nos jogos com o São Paulo. Então fica uma situação elas por elas. E passa apenas do Fluminense, né? Mas tem a questão de ainda faltando o jogo aí, mas pelo menos a gente projeta aí do pior cenário, o Ceará vai ficar ali 8º, 9º, permanecer nessa primeira parte da tabela até o 10º. Então, para que isso aconteça, o Ceará tem que ganhar hoje. E já dá até um alívio aí o Fortaleza. O próximo que pressiona, digamos assim, o Ceará, por pontuação, é o Grêmio. O Grêmio está com 20 pontos, mas o Grêmio já perdeu ontem, né? Não joga mais. Então, o Grêmio não ultrapassa. Então, proporciona o Ceará hoje. Inter, Corinthians e Atlético Mineiro. Então, vamos ter que ficar ligado também nessas partidas para quê? Primeiro de tudo, ganhar, não dá chance, não fazer a parte dele, que é o mais importante é isso. Jogar o Ceará rolando bem, pode perder, pode empatar, não tem problema nenhum. Mas tem essas questões realmente de tabela aqui, que lá na frente, de planejamento, de tudo, de poupar jogador, isso aqui lá na frente vai pesar, a gente sabe disso, né? E o Ceará tem que fazer a parte dele, até porque, diante da torcida, é uma coisa que a gente espera. Vai ser um jogão, um espetáculo bonito e tal, para que tudo certo, não tenha confusão. E chegar a 24 pontos, fazendo a parte dele, ou seja, ganhando
principalmente ganhando porque tá dentro de casa, manter uma sequência boa. Perdeu 3, pelo menos vai ganhar umas 2 aí, que é pra, né, ir pra cima do Palmeiras com mais confiança. Depois do Grêmio, esse pessoal de trás, ninguém mais pega o Ceará, porque todo mundo com 17 pontos, é o Vitória, o Vasco 15 e o pessoal da zona de rebaixamento, que é o Santos, o Fortaleza, o Juventude e o Sport, né? O Sport tá meio ferrado, viu? O Sport esse ano tá, cara... Se não ganhar as próximas 10, o Sport tá enrolado. Então, pessoal, aqui tem as estatísticas, então, aqui do Ceará para esse jogo. Como é que o Ceará chega hoje nesse jogo, mais em especial diante do Flamengo? Então nós temos aqui, na sequência, na última que foi dada aqui, são 5 jogos, né? O Ceará ganhou, teve esse buraco aqui de 3 derrotas, complicou muito, e recuperou aqui com essa vitória do domingo passado diante do Cruzeiro. Aí o Ceará está em 10º, o Flamengo em primeiro, é o líder, todo o respeito, toda a atenção do mundo, nada demais, nada, né, zero alteração, é a lógica, é o óbvio, né, por isso chega com favoritismo. Finalização em média, o Ceará tem mais, 6.2, de acordo com esses números mostrados aí. Os escanteios, não sei se isso aqui importa muito. Como eu falei, se o Ceará tivesse uma jogada mais assim, se bem que o último jogo funcionou a ensaiada do Ceará no escanteio. Não sei se era ensaiada mesmo, não sei se estava lá no plantel do pessoal no treinamento. Mas o que importa é que a bola entrou, tomara que entre mais hoje também. Cartão amarelo, o Ceará tá com mais cartão amarelo, ou seja, tomar cuidado disso aqui, expulsão, ficou elas por elas aí, não dá chance. Então, pessoal, é isso. Clima bom hoje pro jogo, mas que seja tudo tranquilo. Além do jogo do Ceará, obviamente, que é o mais importante, que só importa a vitória pra gente. Ganhando, a gente vai conviver com as consequências de tudo que aconteceu até agora. Então, se os outros times passarem, ultrapassarem em saldo de gols, mas o mais importante é o quê? Continuar aí pontuando, dentro de casa. Admito a vocês que hoje, pra mim, na minha opinião, 1-0 vira goleada, por tudo que está representando aí a questão do campeonato, mas acima de tudo, pelo fato do jogo ser em casa aqui, diante da torcida que, mesmo antes do jogo começar, né, já demonstrou todo o apoio, questão de ingresso esgotado aí, ou seja, a torcida não abandona o time de jeito nenhum, é um lema, inclusive, da torcida, que não abandona, que permanece unida, apesar das dificuldades, apesar dos problemas aí, que a diretoria ainda insiste em fazer o pessoal passar, questão de reforço. Vamos acreditar que o time que entra hoje, né, como eu falei, a nossa força máxima que a gente tem aí, a gente possa fazer um bom jogo e ter o resultado positivo. Bem clichê mesmo, aquelas fases de jogador. Eu, pessoalmente, espero que para hoje aconteça assim, coisas que tem deixado de acontecer ultimamente, em especial, a performance e aproveitamento do Pedro Raul. Queria hoje que o Pedro Raul fizesse, sei lá, 5 gols. Obviamente que isso é um desejo, não precisa necessariamente corresponder com a realidade, mas para dar até uma certa tranquilidade para ele, para o ataque do Ceará e tudo mais, para o clima que está se criando no Ceará, né? Quem sabe aparecer em reforço, para continuar no ascendente aí, num bom aproveitamento desse campeonato. A gente está vendo que esse campeonato de 2025 tá difícil, não tá como foi em 2010, como foi nos outros anos que a gente viu isso lá na Série A. Tá complicadíssimo, né? Nosso objetivo, eu ainda mantenho o meu. Quando passar desse, aí tudo bem. Quando a gente ultrapassar a meta, eu falo. Mas o que eu penso ainda hoje pro Ceará de objetivo é a permanência, ou seja, 16º lugar, garante. Até agora tá dando tudo muito certo. A gente tá bem, tá na primeira parte da tabela. A tendência é continuando como tá, desse jeito, vai dar certo sim, o Ceará vai permanecer na Série A. Então por isso mesmo que o jogo de hoje, por todos os aspectos que estão envolvidos, né, enfrentar o líder, mas o líder que tá vindo bem e tal, mas estamos jogando dentro de casa, mais uma vez aí o clichê dos clichês, 11 contra 11, jogar do mesmo jeito que a gente jogou contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais, fazer o que foi feito. E da mesma forma como foi domingo passado, hoje a vitória seria uma consequência disso. Então joga a bola, Ceará. Joga a bola pra cima dos caras, mantendo respeito, mantendo a cabeça erguida, sabendo se defender direitinho, não dando chance, que é o mais importante. Esse time do Flamengo é perigoso, a gente tá vendo aí o aproveitamento do time. Não é à toa que era
A gente pegou o líder, respeitou, soube respeitar o Cruzeiro, venceu. É só aplicar a mesma fórmula, obviamente que a gente não vai saber nunca, até porque futebol não vai saber se o resultado vai ser idêntico, mas queira Deus mais uma vez que seja. Mas se jogar a bola direitinho, mantiver a pegada aí, quem sabe, a gente sai hoje com 3 pontos. 1-0 a 3 pontos igual a 7-1. Nunca mudou ainda, essa regra do futebol ainda não mudou. Ponto não é por quantidade de gol, ponto é pela vitória. Então 1-0 hoje tá ótimo. Gol de quem for, se precisar. Do Bruno Ferreira que seja, de tiro de meta, mas o importante é manter aí essa pegada e conseguir esses 3 pontos hoje, que vai dar uma sequência boa pro Ceará. Eu garanto que o Ceará ganhando hoje vai chegar para enfrentar o Palmeiras na última rodada com outro, como é que se diz, em outra vibe, outro nível mental aí dentro desse campeonato. Também respeitando do mesmo jeito, independentemente do resultado. Então, por enquanto é isso. Se tiver condições mais tarde, como eu falei, etílicas, a gente posta mais coisas. Se não, até o jogo, pessoal. Valeu!